aula. Beleza. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Hoje a gente vai falar de criptografia, tá? Então, ó, só lembrando, esse conteúdo aqui, ele é baseado aí, né? Estou usando o material do PBA, né? Que é o Polkadot Blockchain Academy. Tá? A gente vai dar uma passada, assim, um pouco mais rápido nele do que o que foi planejado no PBA, tá? Então, pode ser que eu tenha que pular algumas partes, ou tenha que mostrar algumas partes muito rápido, tá? Mas a ideia é a gente dar uma visão geral de criptografia para a gente poder entender o que a gente vai fazer depois com a parte de blockchain, tá? Então, assim, além de ser criptografia, é uma criptografia aqui que é mais voltada para a aplicação que a gente vai fazer, que é a parte de blockchain também, tá? Então, vamos lá, vou começar aqui, né? Então, assim, tem o primeiro slide aí que é do PBA, né? Que eu acho que é mais uma brincadeira do que outra coisa, né? Deixa eu desligar essa luz aqui, senão vocês não vão conseguir. Isso é um conjunto de fórmulas, tá? Assim, para quem gosta de matemática, fórmulas voltadas para a parte de criptografia. Assim, eu entendo isso como uma brincadeira, assim, para ser o primeiro slide da parte de PBA, né? Porque, assim, cara, se você for focar na matemática e tudo que tem embaixo disso para você poder entender criptografia, você basicamente vai ficar paralisado, tá? Não vai conseguir avançar. Existe muita matemática por baixo, tá, da parte de criptografia, mas que são, por exemplo, essas fórmulas todas, né, que a gente bate o olho e acaba não entendendo muita coisa. Mas o nosso foco aqui é mais como usuário da criptografia e o que a gente vai conseguir fazer com isso, do que entender o que tem por baixo do pano, tá? Porque se a gente parar para entender o que tem nessas fórmulas aí, cara, aí você bota um curso aí de 6 meses, um ano, só para entender isso aí, tá? Então, assim, a gente não vai chegar nesse nível de detalhe nem de longe, mas saibam que existe, né? E aí, caso vocês queiram se aprofundar nisso, é claro que é possível, mas normalmente isso é uma coisa mais para quem faz matemática, tá? A gente está num curso de ciência da computação, mas isso aqui é mais voltado para quem faz matemática, tá? Então, assim, no geral, a gente vai entender um pouquinho sobre os objetivos de criptografia, o que a gente vai fazer, né, com ela, tá? E aprender alguns conceitos básicos. Tá? Tem essa imagem aqui que o pessoal do PBA usa, né, para te começar a organizar na sua cabeça o que é a parte de criptografia, tá? Então, a parte de criptografia você pode separar em algumas subpartes, né? Que são, por exemplo, provas criptográficas, que é onde você quer demonstrar que alguma coisa aconteceu ou que alguma coisa é válida através de uma prova matemática, tá? Existem criptografia de uma direção só, onde você criptografa um dado e depois que você criptografa, você não consegue descriptografar ele. Isso, hashes entram aqui, ó, tanto que está aqui, ó. A parte de hashing está aqui porque justamente ela não tem volta. Depois você passou um hash, você não consegue voltar mais, tá? E existe criptografia simétrica, tá? Que é usando uma chave somente, tá? Então, por exemplo, hash não precisa de chave. Não precisa de chave para fazer hash. Tá? Existe criptografia que usa chave para poder fazer a criptografia do dado. Então, a criptografia que a gente chama de simétrica, você pode fazer, você faz com uma chave só, mas é possível você fazer a ida e a volta. Tá? Então, você pode criptografar um dado e depois descriptografar aquele dado. Tá? Dentro dessas funções aqui, one way, né, que você não consegue descriptografar, tá? Existe criptografia assimétrica, que aí é usando um par de chaves, tá? Que é aquilo que a gente vê, chave pública e chave privada. Tá? E aí essa criptografia assimétrica, ela pode ser usada com alguns objetivos. Por exemplo, fazer a parte de encriptação dos dados, que é você proteger os seus dados contra a leitura. Tá? A pessoa quer ler aquele dado, não consegue ler. É um dos objetivos principais. Mas a gente também tem um outro objetivo aqui que é muito importante,
que é o objetivo de assinatura. A assinatura é você garantir que aquele dado que está sendo enviado, por exemplo, é autêntico. Tá? Então, quando você assina um documento, não é isso que você está querendo fazer? Por exemplo, você pega lá a sua identidade, você assina para mostrar que você que fez aquilo ali. E aí, quando você usa aquela assinatura, está tentando garantir que você que foi a pessoa que assinou o documento. Tá? Então, existe a assinatura digital, que é feita com criptografia assimétrica. Tá? Um par de chaves. Chave pública e chave privada. Existe uma outra parte aqui que é utilizada também, que é a derivação de chaves, que a gente vai ver também que dentro da parte de blockchain a gente usa para você ter múltiplos endereços, né, usando uma mesma fonte de dados, digamos assim. Isso facilita muito algumas coisas. E aí aqui embaixo já vão ter coisas mais avançadas, que são características, né? Que a gente não vai chegar a ver criptografia de borda, né? E nem VRF. Certificação, a gente usa certificação com uma certa frequência, por exemplo, se você navega na web e você tem lá aquele cadeadinho verde, né? Quando você usa HTTPS, você está usando uma certificação digital baseada em criptografia assimétrica e assinaturas. Tá? Se alguém já teve curiosidade de clicar naquele cadeadinho, você vê os dados que tem ali dentro, né? Posso até tentar ver aqui com vocês, se eu... Aqui, ó, você clica aqui, ela vai falar, está usando HTTPS, a conexão é segura. Aí, quando você clica, ele te diz aqui, ó, esse cara aqui foi verificado por Google Trust Service LCC. Tá? Então, tem uma entidade por trás que garantiu isso aqui, né? E aí você clica nos detalhes do certificado, você vai ver um monte de coisas aqui, né? O tipo de criptografia que foi usado, um TLS-AES, né? 128 bits, e assim vai. Então, assim, esse cara aqui, eu acho que tem mais detalhes aqui dentro, ó. É porque eu estou usando o Google Translate, ele está direcionando do Google Content, né? Então, quais são os DNS que são autorizados, qual é a chave, ó, fingerprints, e assim vai. Qual a chave pública, né, que foi usada, e assim vai, tá, gente? Qual o algoritmo? Então, tem um monte de detalhes aí, né, que estão em relação à certificação, né, desse TLS para o teu browser confiar que aquele dado que está sendo enviado, ele é um dado que é enviado num canal seguro e que ele é autêntico. Tá? Então, quando o teu browser coloca aquele cadeadinho aqui, ele verifica esses certificados todos para garantir a segurança do que você está consumindo ali na web. Tá? Isso é feito através da parte de criptografia. Tá? Então, a gente vai ver por alto assim, a utilização e quais são as características de cada um desses, mais voltado para essa parte aqui, ó, que a gente vai usar mais, hashing, criptografia assimétrica, tá? E um pouco de métrica também. Essa parte de derivação de chaves a gente vai ver também um pouquinho. E o que a gente não vai ver são protocolos interativos e híbridos e essa vamos seguir. Contexto geral, né? Eu já falei, eu vou passando rápido aqui, né? As informações que são trafegadas da internet são feitas no meio público, né? Então, se você não tiver nenhuma garantia assim de confidencialidade ou assinaturas digitais para ter a autenticidade daquilo, você pode ter alguns problemas ali de comunicação, né? Tá? A gente tem os problemas de negócio, que são privacidades, a gente usa redes de computadores, esses dados são todos públicos, tá? Existem alguns princípios aí de segurança em relação à parte de criptografia, né? A gente não deveria tentar garantir que a criptografia ela é uma coisa fechada, né? A gente tem canais abertos de comunicação,
E a gente deveria conhecer os algoritmos que são utilizados para poder confiar neles, tá? Mas quando a gente fala de chaves criptográficas, a gente tenta manter essas chaves em segredo. Então, ó, garantias criptográficas que a gente pode ter dependendo do uso, né, de cada uma. Confidencialidade, quando a gente faz encriptação dos dados. Autenticidade, quando a gente está fazendo assinatura digital. Integridade também, a assinatura digital garante a integridade dos dados, que aqueles dados não foram corrompidos no meio do caminho. E não repúdio, que é você tentar negar que você enviou uma informação. Falar assim, alguém usou o meu certificado no meu lugar. Tá? Você não poderia negar, se você não teve seu certificado violado, né, ou que foi vazado tuas chaves criptográficas, você não consegue negar que foi você que fez alguma coisa. Tá? Garantia que a gente não consegue oferecer com criptografia. Disponibilidade. Disponibilidade depende do servidor. Né? Se o servidor cair, você não tem o dado disponível. Tá? Não é a criptografia que vai te garantir disponibilidade. Tá? Confidencialidade, o que é? Né? A gente garantir que os dados não vão ser lidos por alguém que não é autorizado. Né? Autenticidade, já falei também, né? Garantir que o dado é autêntico, que ele foi enviado pela pessoa que diz estar enviando os dados. Integridade é que ele não foi corrompido, né, no meio do caminho, tá? Ou por algum terceiro, né? E não repúdio é você não poder negar que você enviou um dado. Né? O que a gente usa, assim? Quais são as funções mais básicas assim de criptografia que a gente vai encontrar aí pelo caminho, né? A coisa mais básica assim que a gente tem em termos de criptografia chama hashing, né? Vocês provavelmente já viram em cursos aí de estrutura de dados, né? Que a gente pode fazer um mapeamento de um dado para um tamanho fixo, né? Que é o hashing, mas aonde que você, uma vez passado o hash, ele tem que ser determinístico, né? Uma vez passado o hash de um dado, ele sempre dá a mesma saída, e aquela saída é uma saída que você não consegue voltar, não consegue pegar ela e voltar, tá? Então, assim, princípios básicos para a criptografia funcionar. Para você passar a criptografia tem que ser rápido, senão você não consegue usar ela. E tem que ser muito, muito lento para você tentar desfazer. Tá? Então, existem tentativas, né? Quando você passa um hash, você pode tentar desfazer ele através de ataque de força bruta, né? Chutando valores até você encontrar o valor específico daquele hash que você criou. Só que isso tem que ser computacionalmente muito difícil de fazer, tá? Senão você não garante segurança nenhuma, tá? Tá. Função hash, necessariamente, ela reduz o tamanho do dado, tá? Então, assim, isso é uma característica importante, assim, do hash, porque se ela não diminui, ela tem que pegar mais informação que você tem e comprimir numa informação menor, tá? Então, o hash, como eu tinha falado antes, você não tem nenhuma chave criptográfica, você só precisa do dado. Você pega um dado, você passa um hash, e aí aquele hash ele é o teu dado criptografado. Tá? Quando a gente fala de criptografia simétrica, você assume que existe uma chave e que essa chave, para ser útil, ela vai ser compartilhada entre as pessoas que vão precisar usar a criptografia simétrica. Tá? Isso leva a algumas questões de segurança, que é como é que você distribui a chave, né? Se uma chave for perdida, você pode ter o sistema todo comprometido, tá? Mas isso não quer dizer que a criptografia assimétrica seja ruim, tá? Ela é boa, sim, para determinados casos, tá? Existem algumas coisas importantes, né, em relação à criptografia assimétrica, que é o seguinte, né?
toda a criptografia ela é baseada em algoritmos, né? E são esses algoritmos e o tamanho dos dados envolvidos nos algoritmos que vão garantir a segurança, tá, do que você está fazendo. Então, por exemplo, se for fácil, através de programas que fazem ataques de força bruta, você quebrar um código criptográfico, você basicamente não tem segurança em relação àquilo. Tá? Então, um exemplo que eles dão aqui, né, que é um exemplo clássico, né, que foi da Segunda Guerra Mundial, que tem até um filme, né, sobre isso, que é o jogo da imitação, né, o jogo da imitação, que é aquela máquina, né, Enigma, que era uma criptografia simétrica que era usada ali. Só que a criptografia simétrica, ela modificava a chave uma vez por dia, eles tinham uma chave criptográfica por dia, e aquela chave ela tinha um tamanho limitado, e eles criptografavam várias mensagens com a mesma chave, o que tornava mais fácil você fazer criptoanálise e tentar e conseguir quebrar a chave, tá? E até quebrar o próprio algoritmo. Tá? Então, a questão envolvida ali em você desvendar o segredo criptográfico que está sendo usado ali por trás, ela é relacionada com a dificuldade que você tem de fazer essa engenharia reversa. Tá? Então, existem coisas que a gente tem que ter uma preocupação grande, que é o tamanho da informação, né, que é o que eles chamam de entropia, né, a quantidade de dados que estão envolvidos na geração daqueles códigos criptográficos. Tá? Hoje em dia, o mais comum é a gente falar a quantidade de bits que são usados na sua chave. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala lá, vamos usar um SHA-256. 256 é a quantidade de bits, tá? que estão envolvidos ali. Né? Claro que SHA é hashing, né? Mas, por exemplo, no próprio exemplo aqui do Google que a gente olhou aqui do certificado. Cadê aqui o certificado? Aqui. Tem algumas informações aqui que são legais. Por exemplo, tem alguns algoritmos envolvidos aqui que tem o tamanho deles aqui, né? Então, quando ele fala que AES é um algoritmo de criptografia simétrica. Tá? Ele está dizendo aqui que ele usa um AES com 128 bits. É claro que aqui o esquema criptográfico ele é mais complexo, tá? Ele não é só um algoritmo que está sendo usado. Mas quando a gente fala disso, ó, sempre que a gente está falando de algum algoritmo criptográfico, é sempre mencionado o tamanho da chave. Tá? Para quê? Para você saber a quantidade de informação que está sendo usada ali e qual que é a dificuldade de você quebrar aquilo. Tá? E você ter uma noção de qual é o nível de segurança que você tem. Ó, por exemplo, aqui é usada a criptografia assimétrica de curva elíptica de 256 bits. Aí aqui embaixo também é usado um hash que é o SHA-256, com encriptação usando o RSA, que é um outro algoritmo. Tá? E se eu não me engano, tem algum lugar aqui que ele fala do AES. Aqui não está, ele só estava ali na frente que ele falou que usou o AES com 128 bits. Tá? Então, assim, essas são as informações sobre o que a gente precisa de informação, assim, quantidade de informação que é usado para gerar aquela criptografia. Tá? Ó, criptografia simétrica, a gente só tem uma chave, que é uma chave compartilhada. Tá? Quando a gente fala de criptografia assimétrica, a gente tem um par de chaves. Tá? É uma chave pública e uma chave privada. Aí a gente sempre usa esse par para as aplicações que a gente tem. Tá? Então, a parte pública, como o nome diz, ela pode ser divulgada livremente, todo mundo tem acesso. Tá? E a parte privada, ela deve ser guardada em particular e não deve ser liberada para ninguém. Tá? O normal de criptografia assimétrica é você criptografar com uma chave, tá? Ou com a pública ou com a privada, e para descriptografar você precisa da outra chave. Tá? Então, se você criptografa com uma chave pública,
você vai precisar da chave privada para descriptografar. Se você criptografa com a chave privada, você vai precisar da chave pública para descriptografar. Tá? E aí, dependendo de como você fizer, você está garantindo ou a confidencialidade dos dados, ou então a integridade e a autenticidade dos dados. Então, no caso, por exemplo, se você criptografa com a sua chave privada, tá? E as pessoas podem descriptografar com a chave pública, ou seja, com a sua chave pública, geralmente você está fazendo uma assinatura digital. Tá? Que é o quê? Se a pessoa pode descriptografar um dado com uma chave pública, você só está garantindo a autenticidade. Eu assinei com a minha chave privada e todo mundo consegue verificar essa assinatura usando a minha chave pública. Tá? Isso é garantia de autenticidade e integridade de dados. Tá? Quando você faz o contrário, quando você criptografa, por exemplo, se eu quiser usar criptografia assimétrica para garantir a confidencialidade, eu vou lá e quero te mandar uma informação que só você consegue descriptografar, eu vou lá, criptografo com a sua chave pública, de forma que só você que tem a sua chave privada consegue descriptografar aquele dado. E aí a minha garantia é a garantia de confidencialidade. Tá? Então, assim, você consegue fazer as duas coisas com criptografia assimétrica. Tá? Existem os esquemas criptográficos por trás disso, tá? Que são mais complexos de entender, mas a noção básica que é utilizada é isso. Tá? Isso aqui é o que eu estava falando, né? Você usa a chave pública, só quem tiver a chave privada consegue recuperar as informações. Então, vai falar de assinatura digital, que é esse caso que eu expliquei anteriormente, tá? Que existe a assinatura e uma verificação da assinatura, né? E assim vai. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, a gente vai fazer aplicações que vão rodar na parte de blockchain, né? Blockchain pública, no geral, a gente faz muito uso de assinatura digital, tá? Então, quando a gente estiver fazendo a parte de criptografia assimétrica, a maior parte das coisas que a gente vai estar fazendo é para assinatura digital. E a gente vai estar usando hashing quando a gente quiser comprimir dados e também quando a gente quiser garantir a confidencialidade de algum dado também. Tá? Quando a gente fala de criptografia híbrida, você pode ter combinações de coisas, tá? Você pode combinar esquemas criptográficos usando criptografia assimétrica, simétrica e também hash. Tá? Isso é muito comum. Certificação. Certificação digital. Quando a gente fala de certificação, necessariamente tem que existir um terceiro envolvido. Então, por exemplo, aquele certificado SSL que vocês veem lá, quando o cara bota aquele cadeadinho verde, é que uma terceira parte está garantindo a segurança daquilo também. Tá? Então, existe o par de chave pública e privada, tá? Mas existe também uma terceira parte que assina esse par de chaves, tá? Para garantir que aquilo ali é autêntico. Tá? Então, quando tem certificação, tem uma terceira parte envolvida. Tá? Lembre disso, que é quem está certificando aquilo. Naquele exemplo aqui, ó, no cadeadinho verde, vocês conseguem ver quem é que está assinando esse certificado. Que nesse caso aqui é o Google Trust Service. Tá? O próprio Google está certificando esse certificado digital. Tá? Bem, em relação à entropia, aleatoriedade e tamanho de chave, assim, a quantidade de informação é essa quantidade de bits, tá? Que a gente tem para usar nas nossas chaves. Agora, tem que tomar um certo cuidado, que é o seguinte, os teus dados não podem ser previsíveis também.
Imagina que eu vou gerar chaves criptográficas e falo assim, cara, vamos gerar aqui um conjunto de chaves. Aí eu vou e falo assim, beleza, a chave tem que ter 256 bits. Aí eu vou gerar a chave assim, tudo 0 e 1 no final. Tá? Essa é a primeira chave. Aí depois vou a segunda chave, tudo 0, depois 1, 2 no final. Vai ficar bem fácil de chutar essas chaves, né? Então, assim, as coisas têm que ter algum nível de aleatoriedade ou imprevisibilidade, né? Para garantir que essas chaves não são geradas por funções que podem ser previstas, tá? Porque se a gente consegue chutar as chaves, cadê a segurança disso, né? A gente constrói a função e aí simplesmente chuta a chave. Então, geralmente é usada alguma fonte de dado aleatório para gerar isso, né? Então, por exemplo, movimento do mouse, leitura de portas analógicas, esse tipo de coisa. Coleta de dados físicos, hardware especializado. Não recomendo usar. Sequências pseudo-aleatórias podem ser frágeis, tá? Ser bem frágeis. Aqueles captchas da vida, quando ele tenta detectar ali que você é um ser humano, né? Geralmente ele combina algumas informações ali, movimento do ponteiro do mouse, porque você, como ser humano, você não consegue, você não faz coisas que são padronizadas, né? Se você for ler seu movimento do teu mouse não é uma linha reta, nem que você tente fazer uma linha reta, você não consegue fazer, tá? Então, assim, quando a gente quer gerar também chaves criptográficas, a gente quer que tenha alguma fonte que seja aleatória. Então, por exemplo, movimento do cursor do mouse é uma coisa, quando é gerado por um humano, né? Ou então, leitura de sinal analógico, geralmente tem bastante aleatoriedade, mas aí você precisa de hardware para fazer isso. Se você for pedir uma seed para uma função random do seu sistema operacional, talvez não seja tão adequado. Tá? Beleza? Então, essa é a visão geral de criptografia. Tá? Agora a gente vai descer um pouquinho para a gente poder ver coisas mais avançadas assim, e aplicações mais específicas que são dedicadas para o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, vou pegar esse conjunto de slides aqui. Eu estou usando o Translate aqui, eu vou botar no... Posso botar aqui. Mas eu vou botar no Firefox que o Firefox o full screen fica melhor, tá? Então, falar de endereços e chaves, tá? Então, assim, a gente vai usar como estudo de caso aqui na disciplina a parte de blockchain, né? E aí, parte de blockchain, acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né? De uma forma mais geral, né? A gente consegue fazer transações, né, entre pessoas usando uma rede que é uma rede descentralizada, né? É uma rede peer-to-peer. Então, quando a gente vai fazer essas transações, a gente precisa ter alguma forma de acessar ou de mandar fundos para outra pessoa. E como o próprio nome diz, né, quando a gente está trabalhando de cripto, né, a gente está trabalhando com cripto, as bases ali que são usadas para a gente poder transacionar com cripto é criptografia. Tá? Então, a gente basicamente vai usar a criptografia para, por exemplo, definir endereços das pessoas, tá? De forma que você consiga mandar fundos, né, ou mandar informações para outras pessoas, mas sem revelar a identidade delas. Então, a gente vai criar chaves criptográficas, né, de forma que a gente garanta a segurança, né, dessas transações, que só quem tem no básico, assim, para a parte de endereços e de transações, a gente usa a criptografia assimétrica, onde a gente tem par de chaves. E falando assim de uma forma muito geral, por exemplo, quando eu crio um endereço para eu poder transacionar numa blockchain da vida, eu estou criando um par de chaves de criptografia assimétrica, onde a chave pública eu vou fornecer para quem quer enviar
fundos para mim, e a chave privada eu vou guardar, que vai me garantir que só eu consigo transacionar a partir daquele endereço que eu criei. Tá? Então, assim, isso é o básico do arroz com feijão do que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos lá, assim, só para a gente poder entender um pouquinho por alto o que aparece quando a gente começa a falar dessas chaves, desses endereços, né? A primeira coisa que a gente precisa se familiarizar aqui é a codificação, né, de código binário, né? Porque, assim, essas chaves todas, quando a gente fala, vou usar uma curva elíptica de 256 bits. Cara, a tua chave é o binário em 256 bits. Só que para você ler um binário em 256 bits, como ser humano, é uma coisa muito difícil. Muito difícil mesmo. Tá? Então, a gente faz uma codificação para facilitar a leitura e também a gente conseguir, por exemplo, copiar e colar esses dados ou até interpretar como seres humanos. Tá? Então, assim, codificações que a gente consegue, né, fazer, né, e conseguir ler de uma forma mais facilitada números binários. Né? Tem hexadecimal, onde a gente vai usar os caracteres de 0 a 9 e de A até F. Tá? E acho que o próximo slide é mais fácil de entender que isso. Tá? Então, ó, por exemplo, hexadecimal, cada caractere vai representar 4 bits. Tá? E a gente vai usar o conjunto de caracteres, aí está no slide anterior, que vai de 0 a 9 e de A até F, para a gente poder fazer a representação. Tá? Hexadecimal é base 16, né? Tá? Então, a gente tem 16 caracteres aqui para poder representar um número de 4 bits binário. Tá? Conta aí comigo, ó, 0 a 9 deu 10, né? Mais de A a F aqui, que dá mais 5, né? Isso. Aí dá o 6, né? Isso, dá 16. E aí a gente faz a representação. Fora isso, existem outras bases, né, que usam mais caracteres, que, por exemplo, base 64, que usa AZ maiúsculo, AZ minúsculo, 0 a 9, mais e barra. E base 58, que usa a base 64 sem esses caracteres aqui. Tá? Tá aqui a representação para vocês poderem ver como é que fica. Se você tiver esse número binário aqui, gigantesco aqui, eu não sei quantos bits tem, mas se você fizer a representação deles, por exemplo, em hexadecimal ficaria assim. Em base 64 fica dessa forma aqui. Aqui embaixo está a forma comprimida deles. E base 58 dessa outra forma. Então, quando você lê um negócio assim que você não consegue entender, né? E que é uma coisa completamente legível, mas você fala assim, pô, isso aqui é um hexadecimal, né? Você saiba que ali por baixo tem um binário e se você soltar com a representação legível daquilo, né? A quantidade de bits que você trabalha. Então, todos esses endereços, né? Você vai falar assim, o endereço na blockchain, isso aqui, eles vêm representados dessa forma porque é a forma com que você consegue ler, né? De uma forma facilitada. Aí vamos lá, isso é uma coisa, né? Vamos falar de outras coisas. Mnemônicos e criação de sementes, né? Isso aí é o quê, né? Quando eu começo a criar, imagina que eu quero criar informações únicas, né, para eu poder transacionar dentro daquela rede blockchain. Eu preciso de uma fonte de aleatoriedade para começar isso. Tá? Então, esses mnemônicos e sementes, eles são a fonte de aleatoriedade que vai garantir a unicidade, por exemplo, de um endereço. Tá? Que eu não vou ter coincidências de endereço e que eu vou ter chaves únicas para cada endereço, esse tipo de coisa. Tá? Então, ó, a gente precisa de um segredo e a gente precisa de um segredo com bastante entropia, né? Para a gente poder garantir que ninguém vai ter acesso a esse segredo, a menos que a gente revele ele. Então, existe uma coisa que se chama mnemônico, que é um conjunto aí de 12 a 24 palavras, que gera essa entropia inicial para você gerar as suas chaves, tá? Geralmente, a gente gera ele uma vez só e aí precisa fazer um backup disso, tá? Conjuntos de palavras são legais para a gente fazer backup porque eles são mais fáceis de lembrar e de escrever num papel para você poder recuperar depois. Tá? Se você tivesse que escrever uma chave
Mesmo que ela seja nesse formato aqui, gente, hexadecimal, base 64, isso aí é bem difícil, assim, difícil de lembrar e fácil de errar, tá? Então, assim, é mais fácil você fazer um backup usando o mnemônico, que é uma fonte de informação mais amigável para o ser humano, do que uma fonte que você não consegue ser amigável para você, tá? Então, como é que a gente faz, né? Geralmente, as aplicações aí em blockchain, elas usam dicionários, né? Da onde elas tiram essas palavras para você poder compor essa fonte inicial de aleatoriedade. Então, esse dicionário geralmente tem muitas palavras, tá? Então, assim, a chance de você escolher 12 palavras aleatórias assim, eu escolher 12 palavras aleatórias e alguém ir de uma forma aleatória também escolher as mesmas 12 palavras, é tipo assim, a chance é mínima, assim, quase nula, porque a quantidade de palavras no dicionário é grande. E é, eu não sei quantas palavras. Se a gente clicar aqui, talvez tenha. Eu não sei exatamente quantas palavras são, não, mas a gente pode olhar aqui, tá? Mas cada vez que você escolhe uma palavra, se vocês já estudaram assim probabilidade estatística, fala assim, se eu tiver, sei lá, aqui eu acho que ele não, o ideal é que você chute de forma aleatória, tá? Não é, se tiver algum viés aqui, ele completamente perde a tua segurança, tá? Aqui é só o dicionário de palavras, tá? 2048 palavras. Então, assim, para cada posição que você tem, imagina que são 12 palavras que você vai escolher de aleatoriedade. Você tem 2048 opções. Então, você vai fazer a quantidade de aleatoriedade que você tem ali, cada 12. Então, assim, você faz a primeira posição. Para você chutar duas vezes o mesmo número, né, a probabilidade que você tem de duas pessoas terem o mesmo conjunto de palavras ali é 2048 elevado a 12. Porque você pega uma palavra, 2048 opções. Depois multiplica a segunda, 2048, 2048. Então, é bastante coisa. É bem mais fácil. Bem mais fácil. Tá? 2048 já é 2 elevado a 11, não é isso? 10 é 1024, 11 é 2000. Se elevar isso aí a 12, significa multiplicar isso por 12, não é isso? Ou é somar 12? Aí eu não lembro. Então é uma coisa assim, bem impossível. Tá? Então por isso que é seguro, tá, gente? Senão a gente teria um problema sério aí de segurança se isso aí não fosse definido dessa forma. Tá? Então quando a gente começa a falar de aleatoriedade e a gente precisa garantir que a gente tem uma fonte de informação que seja aleatória o suficiente para a gente poder confiar nela, essa geração de chaves através de mnemônico, elas são seguras, tá? Então tem aqui, ó. Quando a gente estiver falando lá do Substrat, né, que é o software que a gente vai usar aqui como exemplo, a gente ele usa o BIP39, que é esse conjunto de palavras, e ele vai usar um conjunto de 12 palavras, tá? Aí como é que ele faz, né, para derivar os bytes, né? Ele ainda passa um SHA-512 em cima disso, né? E para gerar a quantidade de bytes, né? Vai gerar os bytes para você poder ter uma chave aleatória. Então, assim, por baixo dos panos, ele não vai usar as palavras, ele vai compilar isso em alguma outra coisa para gerar bytes, que é a tua aleatoriedade inicial para gerar as tuas chaves, tá? Mas você consegue, isso aí é uma coisa determinística, e você consegue, a partir daquele conjunto de palavras, gerar novamente a mesma chave, tá? Então, quando você vai fazer o backup, você só precisa guardar as palavras, tá? Facilidade das palavras, portabilidade, você consegue levar isso para um lugar para o outro, salvar em papel, tá? Mais fácil.
Tipos de criptografia, né? Aí tem aqui, vai começar a sopa de letrinhas, né? A gente não vai aprofundar agora, mas quais são as criptografias que, se você quiser saber exatamente qual algoritmo está sendo usado por baixo dos panos, né? Pelo menos o que a gente vai ver aqui que são usados são esses três aqui na parte do substrate, né? Quando a gente fala de um endereço numa blockchain, ela é uma representação da chave pública, de alguma forma. Não necessariamente é a chave pública completa. Ela pode ser uma parte da chave pública, ou um hash, ou uma parte de um hash de uma chave pública. Tá? Então, o que você normalmente vê, quando você fala assim, vamos olhar um endereço na blockchain, tá? Você vê alguma coisa desse tipo, tá? Que é um conjunto de bytes, só que ele está em alguma base. Tá? Aqui está com cara de ser ou base 58 ou base 64. Tá? Porque tem letras que vão além de A e F. Né? Aqui tem U, né, no meio, esse tipo de coisa. Tá? E aí você consegue fazer garantias também de que um dado não foi modificado, porque se você modificar ele, tá? Muitas vezes você tem códigos de redundância na própria chave para você garantir isso. Tá? Por exemplo, ó, o endereço no substrate, ele é codificado em base 58 e ele é a combinação de um contexto específico de 2 bytes, uma chave pública e de um checksum. Ele tem um checksum ali que, se não der match, você consegue, através do checksum, verificar se o endereço é consistente. O que é um checksum? É um hash do restante da informação que você tem. Então, se você modifica o restante da informação, o hash, né, que é o checksum, ele não vai ser o mesmo. Tá? A gente usa muito checksum para verificar download, né? Você quer verificar se um download de um dado, se ele foi corrompido ou não. O cara te fornece o arquivo para download e o checksum, que é um hash do teu arquivo. E aí, quando você baixa o teu arquivo, você pode passar o hash novamente e verificar se é o mesmo com que foi fornecido. Se for igual, o teu arquivo não foi corrompido. Se for diferente, o teu arquivo está corrompido. Tá? É, isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Então, assim, quando você pegar lá no substrate, que você vê uma chave gigante assim, ó, fala assim, o que é esse número? Que diabo é esse desse número aqui? Ele é isso aqui, ó. Ele é um contexto, que é uma coisa específica, né, da informação que você tem, a chave pública e o checksum, e passa um base 58 em cima disso, tá? E gera o teu endereço. Tá bom? Então, aí vamos lá. Esse conceito aqui é um conceito interessantíssimo também, né? A tua seed é aquele mnemônico que você gerou. Tá? Então, assim, é a tua fonte de aleatoriedade. Tá? Você precisa de alguma coisa aleatória para começar, senão você não tem segurança. Tá? Então, assim, aquelas 12 palavrinhas, elas são o que a gente chama aí a tua chave, né, o teu seed, e que ela pode gerar múltiplas subchaves através de algoritmos que são chamados de aqui está chave determinística hierárquica, mas eles chamam de HD, né, que é Hierarchical. Eu teria que ver aqui em inglês qual que é o nome aqui. Posso pegar só para manter a referência aqui para vocês. Ver qual que é o nome que ele bota aqui. Hierarchical Deterministic Key Derivation, tá? Que é esse HDKD aqui. Que quando você lê, quando você fala, quando você vê em blockchain um contexto, você fala assim, é um HD wallet. HD vem disso aqui, ó, Hierarchical Deterministic Wallet. Tá? Então, o HD Wallet que você ouve falar é porque ele te gera um conjunto de chaves que é hierárquico e determinístico. Tá? Então, essa representação que a gente vai ver aqui é isso que a gente está falando. Tá? Através de uma chave, um conjunto de palavras aleatório, você vai gerar
uma árvore de subchaves. E você pode usar essa árvore de uma forma mais completa. Então, assim, você não precisa ter um conjuntinho de palavras para cada endereço que você vai gerar. Por exemplo, para usar numa wallet ou para você trabalhar ali dentro da blockchain. Através de uma seed e de um algoritmo, né, que você tem hierárquico, você gera múltiplas subchaves. Tá? E aí o teu backup, a única coisa que você precisa fazer, né? Você precisa fazer o backup dessa seed aqui. E aí, é claro, você precisa ter o mesmo algoritmo para regerar a sua árvore de chaves, tá? Então, assim, só para vocês entenderem que a gente consegue trabalhar de uma forma hierárquica com essas chaves, tá? E aí existem dois tipos de derivação, tá? Que são chamadas de, através dessa chave pi, né? Que é esse master key aqui inicial, que você consegue gerar derivações que são chamadas de hard ou soft, né? Que é a dura ou a suave, né? Quando a gente tem uma derivação dura aqui, ela através de uma chave pai, a gente consegue ver a chave filha, né? Tá? Então, a gente vai ter algumas aplicações que a gente quer esse tipo de característica, onde você quer ter uma chave que você consegue compartilhar. Você fala assim, eu através de uma chave só, eu tenho múltiplas chaves e essas informações elas conseguem ser públicas. Porque qualquer um pega a partir daquela chave e gera uma outra subchave usando o mesmo método. Tá? Tudo bem? Tranquilo? A gente vai ter um exemplozinho, eu depois vou rodar um exemplozinho com vocês, e aí vocês vão pegar essa parte, tá? E a soft derivation, ela é ida e volta, né? Você consegue, através da de cima ir para de baixo e da de baixo ir para de cima também, tá? Na verdade, eu falei o contrário, né? A soft que você consegue fazer isso de forma pública, tá? Essa ida e volta, e a hard você não consegue, tá? Você, através da chave privada, você gera uma subchave privada, mas você não consegue fazer isso em público. Você não consegue, através das chaves públicas, verificar isso. Tá? Na soft, você consegue. Tá? Então, é o tipo de derivação que vai te dar o tipo de aplicação que você vai fazer com isso. Tá? Você tem os dois tipos de derivação possíveis. Tá? Beleza? Aí tem um exemplo aqui, ó. Derivação difícil em carteiras, né? O que você pode fazer, né? Você pode ter uma seed só e gerar múltiplos endereços em múltiplas blockchains diferentes, tá? Se através de um master key, né, que é uma fonte de aleatoriedade inicial, você pode usar para diferentes blockchains, né? Usando a mesma fonte de aleatoriedade. É claro que talvez isso não seja interessante, assim, em termos práticos, né? Porque se uma vez que a tua chave seja comprometida, ela vai comprometer em todas as redes que você usa, tá? Assim. Mas é um exemplo. Tá? Você pode ter a mesma private key, mas em blockchains diferentes elas vão ter public keys diferentes. Tá? Os algoritmos são diferentes de derivação em cada um. Então, aí tem a parte prática que eu vou mostrar depois para vocês, só porque aqui a gente está na gravação direto. Tá? Derivação suave, né? Que é quando você tem mais de um... Você vai ter mais de um endereço, tá? Mas, digamos assim, publicamente disponível através da mesma chave. Tá? Isso na blockchain da Polkadot, ela é permitido através de você. Você tem várias blockchains ali dentro, né, que são as parachains da Polkadot, mas você pode usar a mesma chave para todas elas. Tá? Então você só muda qual é a blockchain que você está usando, você tem a mesma carteira, tá? A mesma chave privada, você usa em todas as blockchains ali dentro. Isso que é o que a gente chama de derivação suave. Tá?
Aí a gente vai fazer a parte prática ali. Eu vou fazer com vocês, só para garantir que a gente vai conseguir dar uma olhada. Eu só vou parar essa gravação aqui e vou fazer uma nova, porque eu tenho que garantir que todo mundo esteja no mesmo ponto para fazer essa coisa aqui. Tá? Vamos lá.